Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a lista de 4 livros que me marcaram ou que me fizeram chorar. Todos eles dentro do gênero romance de época. Claro, que mais? Eu sou uma leitora assídua por romance de época. Eu também leio alguns outros gêneros, mas não tanto quanto romance de época. Ultimamente é o que eu mais leio, acho que eu já li em torno de uns 10 a 12 livros dentro de um mês e meio, só romance de época. Depois eu trago a lista pra vocês de todos os romances que eu já li de época esse ano. No vídeo de hoje eu vou falar de 4 em particular, que foram livros que realmente me impactaram, me fizeram derramar algumas lágrimas. E olhe que eu sei, eu sou uma pessoa muito sensível, eu choro fácil, mas com livro não, é muito difícil um livro me fazer chorar. Então, de uma forma mais ampla, eu vou falar um pouco por cima do que me impactou e do que eu gostei, sem dar tantos spoilers a vocês, porque eu acho que o processo de descoberta é o que impacta a gente, é o que nos marca nesses livros. Começando com o primeiro volume que eu tenho em mãos, e único, né? Eu não tenho os outros em mãos. Quando eu tiver eu mostro pra vocês, mas eu vou deixar as fotinhas aqui dos próximos. É um livro que eu já falei dessa autora horrores. É Perigo para o Inglês, da Sarah MacLean. É um livro incrível, que eu já falei 1001 vezes. Ele fala sobre Serafina e Malcolm, e um relacionamento já com um casamento, que já ocorreu um casamento, e um problema nesse casamento. E a gente aqui vai descobrir por que, o que houve, que escolhas foram essas que marcaram tanto esses personagens, que causou aí um distanciamento e uma separação durante 3 anos. E muitas mágoas, muitas marcas. E a autora, ela faz a gente refletir muito sobre escolhas erradas, sobre preconceitos que a gente tem, sobre ego. Ela fala muito sobre o ego masculino ali machucado pelos preconceitos que ele tinha na época. Ele achava que toda mulher só via nele o título. Ocorreria, sim, claro, algumas mulheres só via ele como algo de artefato de luxo, né, para subir no seu cargo ali. E ela não, ela realmente o ama. A Serafine fica apaixonada por Malcolm sem nem saber quem ele era. Se conhecem num período ali de um baile. E aqui o livro vai contar 3 anos antes e 3 anos atualmente, como eles se conheceram e todo o processo dos erros, das escolhas erradas, da interferência familiar, dela ter feito algo que a mãe pediu e que não era. Ela sabia que não era para ser feito, que Malcolm não era aquela pessoa, mas infelizmente forçada, pressionada, sendo mulher nos dias de hoje, com aquela opressão toda, ela acabou tendo uma escolha muito, muito errada, que ocasionou ali num processo de dor mútua. Malcolm acaba também com orgulho ferido, fazendo muitas decisões terríveis, o que separa eles dois. E nesse livro ele tá tentando reconquistá-la. Ele corre atrás dela, ele demonstra de todas as maneiras possíveis quanto a ama. Ele faz uma homenagem linda a uma criança que eles deveriam ter tido, mas infelizmente essa criança veio a óbito. Serafim descobre que a partir daquele momento ela agora é estéril para sempre, então não tem nunca mais como ela ficar com esse homem, ela nunca vai poder dar o filho que ele precisa manter o legado. E ela vai embora, ela passa 3 anos fora, ela descobre um novo jeito de viver, de sobreviver. Ela conhece um personagem incrível que é Caleb, um amigo maravilhoso que ajuda ela nesse processo de reconstrução. Ela tá tentando se recuperar dos traumas, de tudo que ela vivenciou. Quando ela retorna, ele é um personagem que tá sempre ali como um apoio para ela. Mas Malcolm, ele quer reconquistá-la e é muito lindo tudo que ele faz, todo o processo. E você aprende que é necessário a gente reconhecer nossos erros. Aprender que toda escolha tem consequências e às vezes é muito caras. E que é preciso se perdoar para poder perdoar o próximo, para recomeçar. E é uma mensagem muito linda, de uma forma muito dramática, mas muito envolvente e com um final feliz, que é o que a gente precisa, pra gente ficar como? Com o coração o quê? Quentinho. O segundo livro é A Filha do Conde, da Lorraine Hart. É um livro que eu já falei aqui também muitas vezes. É um livro que me impactou muito, porque ele traz aí a visão para os filhos bastardos, que o que ocorre com essas crianças, o que esses pais fazem com esses ilegítimos. E ele conta ali que alguns bastardos é uma trilogia. Eu só li o último, não li os 2 primeiros, mas me impactou muito a linguagem da Lorraine. Ela fala de uma forma muito enfática a crítica social ao que ocorreu com essas crianças e o que ocorre até hoje em dia. Não da mesma
não na mesma discrepância, né? Não é nessa forma de, tipo assim, dar fim a uma criança a ponto de matar, sim, ocorre, mas não é dessa mesma forma. Que lá antigamente eles pagavam uma mulher que se desfazia dessa criança, ou botava num orfanato, ou criava, ou simplesmente dava cabo à vida dessas crianças mesmo. E eles pagavam uma taxa pequena ali pra silenciar e acabou. Não quero saber desse filho. E ela traz ali a visão e conta a história de Lavínia e Finn. Lavínia é filha de um conde e ela se envolve com Finn, um personagem que é um filho ilegítimo que trabalha ali com cavalos e eles matam os cavalos de homens poderosos quando os cavalos ficam meio piradinhos. E Lavínia, infelizmente, tem uma escolha errada, uma atitude inconsequente e o cavalo dela, o pai dela, disse que ia dar pra morrer mesmo, porque ele agiu e derrubou Lavínia, que na verdade tava tentando chamar a atenção de um pretendente em particular, que era um compromisso dela, um casamento arranjado, que ela casaria com ele futuramente, e ela só queria chamar a atenção dele. E por ser tola e ingênua, ela faz uma atitude errada, impensada, e o pobre animal que ela amava, ela seria sacrificado. E Finn tem pena dela, e acaba que ela cria uma amizade muito linda. E acaba que aparece, depois de alguns anos, um amor, porque ela era só uma menina. Finn já era um rapazinho, e quando ela dá aquele mais salto de crescimento, que ela dá uma crescida, ele realmente percebe que a ama, e ela o ama, e eles resolvem fugir. Mas aí dá tudo muito errado, os pais se metem e criam uma armadilha. Finn acha que ela o abandonou, ela acha que Finn não compareceu e ocorre, dá um pulo no tempo de anos que esses personagens novamente se encontram e eles têm muitos problemas a resolver. Um passado que não tá enterrado. Ele passou anos na cadeia, ela não tem noção disso. Aí um nascimento de uma criança, lá no começo das páginas. Você, leitor, sabe que é dela essa criança, mas você não tem certeza, porque só tem as páginas do nascimento de uma criança em particular. Não diz que criança nem de quem. E tem todo um processo dela contar isso a ele. Quando ela conta, ele fica impactado, ele não imagina. Ele achou que ela o tinha abandonado, ele tinha muitas mágoas dela, porque ele a amava, ainda continuava amando. E a mãe dela é uma pessoa muito má. Fez muitas maldades com a filha, em nome dos bons costumes, né? Bem pesado. E o pai dela já tem falecido, o irmão dela tava por fora de tudo. Quando ela resolve ir embora de fato, desistir de tudo aquilo, ele vai viver no submundo. E ela salva a criança, ela cuida dessas crianças, ela pega essas crianças e leva para uma igreja para cuidarem, para as madres cuidarem dessas crianças. Ela é a professora, ela faz tudo que ela pode com pouco dinheiro que ela tem. Ela vendeu tudo que ela tinha do casamento que ela ganhou, que estava certa pro casamento, ela vendeu para conseguir arcar com o possível para essas crianças. Ela tá morando quase na miséria para realizar esse sonho, porque a mãe tirou dela esse direito, o direito de cuidar do seu filho. Ela não chegou nem a saber se era um menino ou se era uma menina, porque a mãe pegou a criança e simplesmente desapareceu com ela. E tem um quê tão forte esse livro, me fez derramar algumas lágrimas em alguns momentos, porque ela tinha que fazer uma escolha muito, muito forte para uma mãe. É muito, muito, muito forte. E a decisão que ela toma é impactante, a visão de mundo. Mas a escolha dela ajuda ela a ter N benefícios e beneficiar N pessoas. E é lindo, lindo de se ver. O terceiro livro é Mais Que Uma Princesa. Aqui faz a história de Lucian, uma filha bastarda, mas que foi assumida pelo pai. Assumida de forma branca, assim, ele pagava as contas dela, né? Ele não assumiu publicamente. Mas ela viveu a vida toda no convento, porque ela era filha de uma cortesã famosíssima. E ele não queria, né? Conectividades. O nome dele como príncipe ali se tornando o rei com uma cortesã. Mas aí Lúcia, ela é uma menina muito autêntica, muito presente. Ela sabe o que ela quer, muito à frente do seu tempo. Então ela não abaixa a cabeça, não, tá? Ela diz, E então é escândalo em cima de escândalo. Até que o pai decreta que vai casar ela. E designa para essa missão, literalmente uma missão, Iamor, um famoso... Esqueci o nome. Um famoso diplomata. Nossa, e eu fico muito revoltada com essa função. Ele eu sou a babá de mulher, vou casar ela, pra quê? Eu sou casamenteira. E ele diz que não vai, que não quer que mande outro, que acaba que não tem escolha, ele vai mesmo. E ele acha que isso aqui vai ser fácil, vou casar assim, ó. Coitado, pobrinho, iludido. A gente ali meio que entende o livro em 70... Nas 30 primeiras páginas, você já define o final, né? Você faz, já sei, já tá tudo certo. Vai ser um livro daqueles bonzinhos que vai aquecer o coração e só.
Esse é o nosso maior erro. O livro tem uma cena ali de xadrez, é o que eu digo, nós levamos um dos maiores checkmates. Tem um plot twist nesse livro incrível, dos 30% ali, a autora faz com que a personagem tome uma decisão e não nos revele, a gente nem imagina o que está ocorrendo, a gente é plenamente iludido, iludibriado, essa palavra é muito difícil. A gente é enganado, super assim, achando que sabe de tudo e cai de cara. Essa personagem, ela tem escolhas que é um pouco pesada. Ela tem uma atitude muito drástica para correr atrás do homem que ela ama, porque ela sabia que seria impossível ela casar com ele. Então ela toma uma atitude das piores. Eu achei que ela iria afastar Ian dela, e é o que ocorre nas primeiras páginas após ele descobrir o que ela fez. Ela confessa para ele o que ela fez. Mas aí eles vão embora, vão morar na fazenda dele, na terra que o pai deu tudo a ela lá, de acordo com como era possível para o ocorrido. Para não dar muito spoilers a vocês, né? Acaba que ela vê que Ian não está feliz, que não era o que ele queria, e ela volta atrás e vai implorar ao pai. E essa é uma das cenas que eu mais choro. Para você ter noção do quanto ela amava, ela abdicou dos sonhos dela, da felicidade dela por ele. E quando o Ian descobre isso, ele percebe que não era o emprego que o deixava feliz, que não adiantava ele recuperar o posto dele. A mulher que ele amava era ela, e que ao lado dela que ele seria feliz, não viajando para o outro lado do mundo, não lutando guerras, nem sendo um diplomata novamente. E ali ele mostra um lado muito, muito bonito. Ela faz um ato de puro desespero, fica triste, chora, e nossa, eu chorei muito junto com ela. De lembrar, você fica com o olho cheio d'água, porque é muito real os sentimentos ali. E você se envolve muito. É um livro maravilhoso, eu super indico pra vocês. E o terceiro, mas não menos importante, é uma história de um grande amor, da Julia Quinn. Eita, livro babado. Esse livro aí tem muita gente que odiou, diz que foi a pior escrita da Julia, que, tipo assim, é um romance abusivo, que, nossa, como é que ela fez isso? Que absurdo, que catástrofe. Bem, eu sou uma fã número 1 da Julia. Julia Minota. E a Amazon patrocina. Meus bordões são esses. Nesse livro, eu comecei a ler ele sem muita... Achei muita expectativa. Acho que é importante você ler um livro e não ter muita expectativa, porque senão acontece essas quebras de expectativa. Então, nesse livro, a gente vai conhecer Miranda e vai conhecer Turney. Ele é chamado de Turney porque ele não gosta de ser chamado pelo nome dele original. Turney é o título dele. Turney, ele é um homem muito mais velho que Miranda. Quando ela tem 10 anos, Turney já tem 19. Então aí temos aí quase 10 anos de diferença. Aos 10 anos, Miranda, ela se apaixona por Turney por uma cena cavalheirística que ele faz pra ela. Mas ela era muito jovem, muito menina e ainda muito desengonçada. Diziam a ela que as pernas dela começavam no pescoço, de tão meio desengonçada que ela era. Mas porque ela ainda ia se reformar e se formar numa moça muito bela. Então ela tinha aquele aspecto meio bagunçado. E ela cresce. Nesse crescer, Miranda realmente se apaixona por Turney desde os 10 anos e escreve num diário todos os dias tudo que ela vivenciou e presenciou. E Turney se casa, o que seria pra ela o fim. A gente fica ali sofrendo junto com a personagem, mas a esposa dele morre. Acho que não tem nem muitos anos de casamento, poucos anos de casamento. E Turney se torna um homem depois. Todo mundo achou que ele ia ficar livre da mulher, porque era uma megera. Ele se torna um homem muito obscuro, que se embriaga. Ele começa a ter escolhas erradas, porque ele foi muito machucado nesse relacionamento. Ele se entregou de coração a uma mulher que, na verdade, só usou dele, só o abusou e jogou fora. E fez as piores atrocidades com ele. Fez ele acreditar que estava grávida de um filho dele. E antes dela morrer, ele descobre que o filho não é dele. É de outro homem, que ela morreu fugindo para encontrar esse homem. Miranda já tá ali, já é uma moça muito bela, muito linda. E ela vive com a família dos Turns a vida toda. A mãe já é... Eu não me lembro se a mãe dela é falecida, assim, não. Eu lembro que o pai dela que cuida dela e que, tipo assim, ela vivia lá. Parece que a mãe dela já é falecida, algo assim. E ela vive com essa família sempre pra tudo. Ela sempre dormiu lá, morou lá, basicamente. Porque a melhor amiga dela, Olivia, eles sempre cresceram juntas, elas são amigas pra tudo.
ela sempre viveu lá justamente por conta de Olivia. E o processo do envolvimento deles ocorre ali, depois do enterro, né, da mulher dele. Miranda acaba que levanta de madrugada, porque ela já estava acostumada a andar naquela casa, ela já era de casa. Então ela passa pela biblioteca não, pelo escritório dele, achou que não teria ninguém aquela hora ali. Ela não sabia nem que ele estava ficando naquela casa, de certa forma. E aí tem todo o impasse, ele a beija, e ele tá meio que alcoolizado, e depois ele vai pedir desculpas. E esse personagem tem muitas atitudes erradas. Muitas atitudes erradas. Eu não o defendo nesse momento. Por quê? O livro vai explicando ao decorrer. Julia tem um cuidado. Esse livro não tem nada a ver com Bali, não tem nada a ver com Londres, tem a ver com um personagem em reconstrução. Ele não sabia mais amar, ele não sabia mais ser amado. E então ele sofre muito, muito, ele tem o coração destruído e ele repassa isso, ele se torna isso, ele se torna aquele homem amargo, endurecido, ele não sabe amar, ele não sabe reconhecer o amor. E as formas dele demonstrar é às vezes um pouco tosca. E ele tem um envolvimento com Miranda, ela é engravida, ele tem nem noção disso. Ela acaba que vai fugir, foge, vai pra casa da avó, grávida, e ele desaparece, porque ele tá com medo de se casar com ela, ele tá com medo de fazer o que é certo. Ele sabia o que tinha que ser feito, ele era um cavalheiro, ele tinha noção disso, mas ele acaba adiando mais e mais, até que fica óbvio que ela tá grávida. Quando ele chega lá, já é, infelizmente, tarde. Como primeira gestação, ela acabou que perdeu o bebê de uma forma muito rápida. Quando ele fica sabendo, ele, por que você não me contou? Você fugiu e não sei o que. A irmã dele dá um barraco com ele. Eu acho muito bom, sabe? Porque ele merecia. E você acha que o livro vai ficar naquilo ali, ela não quer casar com ele quer casar com ela, não quer, vai, ele força várias situações até que se casam. E ela o ama desde os 10 anos, então acaba que ela se entrega a esse casamento, ela o ama de todo o coração, mas ele não consegue dizer que a ama, ele continua afirmando que faz tudo pra ela, ele é tudo pra ela, mas nunca vai conseguir dizer que a ama. Nesse momento, Miranda tá grávida novamente, e ele sofre muito, né? Porque acaba que chega um momento da gravidez que ela já não aguenta mais essa desculpa dele. De não amar, de não conseguir amar, não conseguir dizer. E você percebe o que ele já ama por tudo que ele faz, por tudo que ele pensa. Mas ele é um personagem muito, muito bem produzido, cheio de camadas, muito detalhado, com muitos traumas. Ele tem medo, acho que, de verbalizar eu te amo e sofrer retaliação como sofreu, porque ele se entregou de cara no primeiro relacionamento que seria pra vida toda e seria terrível. Ia ser terrível se aquela personagem não tivesse falecido. Ele sofreria para sempre com aquela mulher louca que ele tinha. E com Miranda, ele tinha medo que ocorresse, que ele a perdesse, que se ele confessasse seu amor, tudo ele fosse reviver um trauma, sabe? Ele ficou muito preso aquilo. E quando Miranda dá à luz, ele percebe que a ama, ele percebe que ela deu a ele o maior presente que alguém podia dar na vida. E quando ele percebe isso, infelizmente, Miranda tá com a vida em risco nesse momento e a gente cai como? Em lágrimas. Porque a gente fica apavorado com medo que a autora permita, né, que Miranda morra e aquele relacionamento ele sofra de novo, agora com um remorso, porque não disse que a amava. Ela quase perdeu, quase morreu no parto, por conta que foi um parto muito difícil. Nasce uma menina, que eles dão o nome de Caroline. E ele tá ali muito envolto de todo aquele processo. Ele confessa que ama a filha e ele conversa com a filha enquanto ele tá velando o sono da mulher. Ele tá ali lutando para que ela retorne. A parteira e o médico disse que fizeram tudo possível e agora dependia do corpo dela se ela iria acordar e retornar ou infelizmente faleceria. E a gente fica naqueles 30%, acho que 20% já acabando o livro bem tensos, morrendo de medo de que Miranda morra. Mas ali, quando ele reconhece que a ama, magicamente, como num livro, como sempre, clichê, que a gente adora, ele confessa seu amor, porque ele descobre que a amava, desde sempre já amou. Só tinha medo de falar, tinha medo de confessar e passar pelo que já tinha passado. E com todo esse medo, acaba que Miranda pergunta a ele, né, se ele realmente a amava ou só ficou com medo que ela falecesse. Ela não gostou da sensação de achar que o marido só disse que a amava para que não a perdesse. Mas aí ele confessa que já a amava, que ele foi um estúpido, que ele agiu de forma errada, que ele fez as piores escolhas da maneira dele, do jeito dele. Ele achava que estava protegendo ela, cuidando dela, que na verdade estava afastando, a deixando distante dele.
E quando ele reconhece isso, nossa, gente, é tão envolvente. É um dos livros que eu amei demais. Eu chorei demais. Assim, a galera super protestava e eu super defendendo. Porque eu acho que tem que ter muita maturidade pra entender o que esse personagem passou. Relacionamentos abusivos, que é o que tá em alta, né? A gente tá vendo em todo canto relacionamento abusivo aí na nossa mídia maravilhosa, né? O povo tudo aí passando aí, se separando. O que acontece com o relacionamento abusivo? Ele magoa, ele machuca, ele cria raízes, traumas. E muitas pessoas vivem o quê? Um loop infinito em relacionamentos que sabe que não faz bem e acaba vivendo isso porque não consegue sair dele. E ele passou isso com a primeira esposa. Então recomeçar tem muito trauma, tá muito ferido, tá muito exposto à ferida, demora talvez anos e talvez você nunca fique mais 100%, porque te muda, te transforma, te multa, né? Você se torna outra pessoa, com novas perspectivas. Às vezes você tá num momento muito frágil da sua vida. E aquilo magoa demais. Foi o que aconteceu com esse personagem. É isso que eu entendo de Turner. Ah, ele é homem, ele tem que se virar. Gente, a gente tem que lembrar que somos seres humanos. Homem e mulher, quando são magoados, quando passam por um processo de um relacionamento abusivo, às vezes tanto fere pra mulher quanto vai ferir para um homem. Sentimento é muito relativo a quem está sentindo. Tem homens que são muito mais sensitivos do que mulheres. Tem mais uma sensibilidade ali mais aguçada ou não. Vai depender de cada um. Tem gente que demonstra chorando, sofrendo. Tem gente que faz como Turney, se fecha, se embriaga, toma atitudes erradas, se torna um homem grosso, se torna um homem abusivo. Acaba que ele repete aquilo que ele passou para tentar oprimir outras pessoas, para que as outras pessoas fiquem como ele ficou. Às vezes é um ato inconsciente e egoísta nosso, para que a gente se sinta bem, se sinta confortável. E é isso que eu entendo sobre o que a autora passa. É que ele passou por um trauma, que ele sofreu demais, se entregou demais, e agora ele se deparou com um amor. Um amor genuíno, um amor verdadeiro, uma mulher que o amou a vida toda. Então, é difícil para ele se entregar por medo. Mas quando ele se entrega, ele percebe que ele foi bobo, que ele foi estúpido, que ele quase perdeu. Não só pra morte, mas ele quase perdeu a mulher que ele amava. Ela já estava com raiva dele antes do processo de dar à luz. Ele quase a perdeu de fato. E o livro dá um ensinamento que a gente tem que ter recomeços, que a gente tem que olhar para o outro, que a gente tem mágoas, mas tem que ver o como está magoando o outro, a gente tem que pensar em conjunto. Então é isso, pessoal. Um beijão, até a próxima. Comenta aí abaixo se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se são também os seus favoritos. Se vocês nunca leram, vão ler, eu super recomendo. Comenta, se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos e vem fazer parte dessa família maravilhosa que é o Literando com Manu. Bye, bye, até o próximo.